Olá, seja bem-vindo ao canal Waves of Healing. Eu sou Joana Save, radiestesista terapêutica, e criei esse canal justamente para trazer ferramentas milenares que vão nos ajudar a equilibrar e transformar a nossa vida de uma maneira positiva, sem segredos e sem complicações. Eu queria trazer hoje uma técnica que eu vi uma vez e eu fiquei muito interessada, que se chama Sun Gazing. Eu fiquei extremamente curiosa em entender como que essa técnica milenar e tão simples pode fazer uma grande diferença na nossa vida. E eu comecei a trazer isso para a minha vida e a praticá-la também. E senti a necessidade de vir aqui e, claro, compartilhar sobre ela o que seria o Sun Gazing, a prática de olhar diretamente para o sol em horários específicos. Traz de benefício para a nossa vida, para o nosso dia a dia, até para o nosso desenvolvimento intelectual e desenvolvimento espiritual também. O que essa técnica de olhar diretamente para o sol tem de tão poderosa assim? Então fica aqui nesse vídeo que hoje eu vou falar um pouco sobre ela, da onde que ela veio, os povos que utilizam e utilizavam desta técnica e como a gente pode praticar ela no nosso dia a dia para trazer todos os benefícios que também nesse vídeo eu vou citar aqui. Então, fica aqui comigo e vamos entender um pouco mais sobre essa técnica que se chama Sun Gazing. Sun Gazing, observação solar, ela é uma prática de muitos e muitos anos, é uma prática milenária realmente, que consiste em observar, olhar diretamente para o sol durante os períodos do nascer do sol e do pôr do sol. Então, nos primeiros minutos do nascer do sol e nos últimos minutos do pôr do sol. Justamente porque esses períodos a luz solar tem menos intensidade, então ela não vai causar danos na nossa vista e nos nossos olhos. E nas culturas antigas, né, nesses povos milenares que trazem todo esse conhecimento para nós hoje, eles faziam essa prática porque eles acreditavam que o sol é uma fonte poderosa de conhecimento e de energia. E por isso que eles praticavam essa técnica. Só para a gente entender um pouquinho sobre como isso é importante, eu vou mencionar aqui alguns desses povos que praticavam o Sun Gazing e que ainda praticam e por que eles faziam isso, além de acreditar que o sol é uma fonte poderosa de energia e de conhecimento. Então, um dos povos seria os hindus e os yogis da Índia, justamente porque alguns textos védicos mencionam que para eles a importância da luz solar ela acaba trazendo a conexão com a consciência. Então, praticar esse ritual de saudar ao sol todos os dias, no nascer e no pôr, né, no nascer do sol e no pôr do sol, acaba trazendo uma conexão maior com a consciência. Outros povos que praticavam o Sun Gazing também eram os maias e os incas, justamente porque eles consideravam o sol um deus, né? E eles realizavam rituais em templos solares e muitos praticantes acreditavam que olhar para o sol fortalecia a conexão espiritual com os deuses que eles tanto veneravam naquela época. Também os povos indígenas da América do Sul e da América do Norte também realizavam o Sun Gazing, justamente porque eles utilizavam do sol como um portal para acessar conhecimentos ancestrais. E também os animais, se você observar o seu pet, você vai ver que ele fica uns minutos no sol também, justamente para absorver esse poder e essa energia que o sol nos dá em certos momentos do dia. O meu cachorro já me mostrava isso todos os dias e eu não dava muito valor, eu só achava bonitinho que ele ia, enfim, ficava uns minutinhos no sol e
só isso. Mas depois, ao longo dos anos, eu comecei a entender como os animais nos mostram também essas ferramentas todas que estão ao nosso redor e que a gente precisa utilizar delas para ter uma vida mais equilibrada e mais feliz também. O que a gente pode observar de todos esses povos que eu acabei de mencionar e essa prática, a conexão que eles fazem com a prática do sun gazing, para o que eles usavam além do bem-estar, todos eles faziam também justamente para se conectar com a mesma coisa, que seria o todo, se conectar com a consciência, né? De algumas formas e crenças diferentes, mas todos eles sabiam que essa prática iria causar essa conexão, iria trazer essa conexão para eles. Justamente por quê? Porque essa prática, ela descalcifica a glândula pineal. E é aí que eu quero chegar, qual que é a relação do sun gazing com a glândula pineal. Para quem não sabe o que seria a glândula pineal, ela também é conhecida pelo nosso terceiro olho e ela fica no centro do nosso cérebro. Ela regula o nosso ciclo de sono, ela traz uma percepção espiritual, a nossa conexão com a nossa intuição. Então, olha aí o que a gente já traz desses povos antigos, esse conhecimento que eles já tinham e que foi esquecido ao longo do tempo. A glândula pineal, ela é a nossa janela da alma, ou seja, melhor ainda, é a nossa porta da frente para acessar a nossa consciência, acessar a nossa alma. E o que o sol tem de tão poderoso que faz todo esse acesso além do bem-estar? O que ele tem a ver com isso? A luz natural, ela estimula a produção de melatonina e de serotonina, regulando o sono, o humor, e a exposição controlada à luz solar pode descalcificar a pineal, como eu falei antes. A pineal, ela acaba ficando danificada justamente por conta de todos esses eletrônicos que nós estamos conectados 24 horas. Se não é o computador, é a TV, se não é a TV, é o celular, se não é o celular, é outro tipo de tela que nós estamos o tempo inteiro conectados. Mas isso é um tema para um outro vídeo, mas só para a gente entender um pouquinho sobre isso. Então, o sun gazing, né, a exposição à luz natural através dos nossos olhos, ele ajuda a descalcificar a pineal, assim desbloqueando potenciais espirituais, aquele silêncio interno, aquela intuição que muitas vezes nós não ouvimos, acessar conhecimentos ancestrais que realmente estão na nossa consciência, que os deuses e os povos antigos tanto acreditavam, que eles se conectavam com os deuses, né? Se conectavam com a consciência mesmo. Então, olha como uma prática tão simples que a gente pode ter acesso pelo menos quase todos os dias, traz de benefício na nossa vida hoje, já trazendo mais uma vez conhecimentos desses povos antigos que ao longo do tempo foram esquecidos ou levados para algo místico, que na verdade são ferramentas que realmente nos ajudam a seguir a nossa vida de uma forma mais equilibrada e com mais leveza e mais bom humor. E qual o benefício, além de tudo isso que eu já mencionei, que seria melhorar o nosso humor, aumentar os níveis de serotonina, reduzir o nosso estresse, regular o nosso sono, que ultimamente está cada vez mais difícil de ter um sono reparador, né? Não um sono intenso, um excesso de sono, mas aquele sono que a gente dorme e acorda bem, com vitalidade para enfrentar a vida, para fazer as coisas acontecerem. Uma maior clareza mental e uma conexão maior realmente com
a nossa consciência com toda essa sabedoria, justamente porque a gente trabalha também a nossa glândula pineal praticando o sun gazing. Também muito importante lembrar que estudos indicam que a exposição à luz solar pode influenciar positivamente nossa química cerebral, que ajuda até em casos de ansiedade e de depressão leve. Então, olha como a luz solar tem um poder muito grande para a nossa vida. E não é por nada que existem países que quase não existe muita luz solar, que os casos de depressão são muito altos, justamente por causa disso. Um dos motivos, claro. Então, agora que a gente já entendeu da onde que vem o sun gazing, quem praticava o sun gazing, quais os benefícios que pode trazer para nossa vida, a ligação dele com a nossa glândula pineal. Vamos então entender um pouquinho sobre essa prática? Vamos entender como que é feita essa prática. Então aqui vai as dicas de como praticar sun gazing diariamente, ou pelo menos algumas vezes na semana, né? Aos poucos a gente vai trazendo esse hábito para a nossa vida. Primeiro, escolher o horário certo, ou seja, o horário certo para praticar o sun gazing são os primeiros 30 minutos do nascer do sol e os últimos 30 minutos do pôr do sol, justamente porque a luz não é tão intensa e ela não vai danificar os nossos olhos ou a nossa visão de alguma forma. Não pratique sun gazing durante horários que o sol é muito intenso, ou seja, fora desses horários que eu acabei de mencionar, justamente porque você não vai conseguir praticar da forma certa e ainda vai acabar danificando a sua visão de alguma forma. Também, quando você estiver praticando, o melhor seria ficar meia hora olhando diretamente para o sol nesses horários, mas no começo tenta ficar ali uns 10 segundos, depois aumenta, até chegar no 30 minutos. Não força os olhos, né? Não força o olhar assim, quando tá olhando para o sol, justamente porque acaba causando um bloqueio das luzes solares entrarem na nossa visão de uma forma que seria saudável, justamente para trazer todos esses benefícios que a prática causa, né? Todas essas causas positivas, certo? Aproveita também para ficar descalço na terra, porque isso ajuda a absorver ainda melhor a energia solar e a equilibrar o corpo. Então, juntando esses dois, maravilhoso. O que não é sun gazing? É fazer nos horários fora do nascer do sol ou do pôr do sol, justamente porque vai trazer malefícios e não benefícios. Utilizar óculos de sol, porque os óculos de sol vão causar barreiras, você não vai estar olhando diretamente para a luz solar, e a luz solar que é importante chegar na nossa visão para trazer todos esses benefícios. Então, segue essas dicas, segue esse passo a passo e começa a praticar aos poucos. Se não consegue praticar no nascer do sol, tenta no pôr do sol, não é obrigatoriamente fazer os dois no mesmo dia. Pode ser um ou outro. Começa aos pouquinhos, traz essa prática para o teu dia a dia e depois me conta quais os benefícios que você começou a sentir após praticar o sun gazing diariamente, depois aí de uns 21 dias, pelo menos. A gente começa já a sentir algumas diferenças na nossa vida, no nosso humor, no nosso sono. Então me conta aqui nos comentários quais foram as transformações que essa prática trouxe para a sua vida. Esse é mais uma ferramenta que o Waves of Healing trouxe aqui para você utilizar na sua vida, para trazer equilíbrio, bem-estar, leveza, bom humor, ser feliz, que é isso que a gente procura nesse planeta. Todo mundo tem seus momentos mais difíceis, mas nós podemos utilizar dessas ferramentas para poder enfrentar de uma maneira melhor, uma maneira mais leve, uma maneira mais consciente. Então, se gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se não segue ainda o Waves of Healing, segue o nosso canal que toda semana
a gente traz ferramentas para melhorar a nossa vida aqui nesse planeta Terra. Certo? Vejo vocês na próxima e não esquece de praticar o Sun Gazing, que vai trazer muitos benefícios para a sua vida.